Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. A leitura será feita a partir do verso 5. Da última vez nós expomos o verso, começamos o capítulo 4, verso de 1 a 5 nós já expomos, mas eu quero voltar ao verso 5 até o verso 13, onde o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isto: não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Já estais fartos? Já estais ricos? Chegastes a reinar-se em nós? Sim, tomara, reinasses para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte. Porque nos tornamos espetáculos ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Até aí. Santo Deus, é no temor do Senhor que oramos, pedimos que o Senhor fale conosco, que tua voz seja ouvida aqui, Senhor. O Senhor venha transformar os nossos corações, nos ensinar, Senhor Deus, a lidar-nos com a igreja, como também a igreja com os pastores. Que tua boa mão esteja conosco e que Cristo torne-se a evidência nesta igreja. Que a tua palavra penetre em nossas vidas, tirando, Senhor, tudo o que desagrada o Senhor. Nossa vida esteja no caminho do Senhor. Preserva-nos diante da tua palavra, nossos olhos estejam abertos para os maus caminhos e que possamos ver a majestade do Senhor diante das Escrituras. Assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, estamos nesse texto. Chegamos até aqui, com a graça do Senhor. O nosso tema é liderança cristã significa viver a vida da cruz. É exatamente isso que Paulo nos ensina aqui. Paulo, meus irmãos, agora se lança a aplicar ilustrações anteriores que ele vinha falando desde o capítulo 1 até o capítulo 3, até o capítulo 4, verso 5, em que lemos aqui, ou iniciamos a nossa leitura. Mas ele faz aplicações aqui. Dois temas dominam a sessão: o orgulho deles, da igreja de Corinto, e os pontos fracos de Paulo, aqui do verso 9, 11 ao 13. E ele aqui nos dá uma pista para encontrar, de maneira proposital, nesse parágrafo, a pergunta que ele faz exatamente esta:
E se de fato recebeu, por que se vangloria como se não tivesse recebido? Isso vai nortear tudo aqui. Então ele começa indo direto na raiz da questão. Vai no ponto central, que é o orgulho deles, o orgulho da igreja, que fez com que se envaidecessem, inchassem, se orgulhassem contra o apóstolo Paulo, porque o verso 6 nos diz isso. Depois de tentar esvaziar o ego deles, da igreja, mediante uma série de perguntas retóricas que está aí no verso 7, ele inicia um argumento ad hominem, tanto contra a posição importante deles, quanto contra a ideia incorreta que faziam do seu apostolado. O contraste aqui é gritante, nesse texto que estamos. Eles já chegaram lá, diz o verso 8. Ele é como alguém que está condenado à morte e à arena, está no verso 9. Eles são sábios, fortes e honrados. Paulo é louco, fraco e desonrado. Então o parágrafo termina então com uma lista de tribulações apostólicas, do verso 11 até o verso 13, na qual ele se vangloria. Interessante que Paulo se vangloria exatamente nessas perseguições, tribulações, porque isso é o selo do apostolado. Enquanto a igreja estava diminuindo exatamente este selo apostólico, e se vangloriando de outras coisas que fazem parte deste mundo, não das Escrituras. A maneira deles verem é exagerada com relação ao Evangelho, à palavra, à liderança. Então aqui Paulo está aplicando à vida cristã a teologia da cruz exposta desde o início do capítulo 1. A teologia da cruz. Sofrimento que líderes carregam em sua vida e que a igreja precisa entender. E não somente vocês têm tribulações, mas a liderança também o tem. É verdade que esse parágrafo fala do apostolado, em particular, de Paulo. Mas ele chama, a partir do outro texto, que está do capítulo, verso 14 até o verso 17, que o imitem. Então, se Paulo diz, imitem a mim e ao Senhor Jesus, no que diz respeito à cruz, ao sofrimento, à vida cristã, vocês também precisam atentar para isso. Paulo, como já vimos, diz que ser servo de Cristo significa sofrer. É o caminho da cruz. É o caminho que o mestre trilhou. E se o mestre trilhou, quem somos nós para não trilharmos? Diante dessa verdade, nós podemos ver aqui alguns pontos. Aqueles que seguem os líderes cristãos, meus irmãos, precisam entender que eles são chamados para agradar a Cristo, primariamente. Somos chamados a agradar o Senhor. Isso está do verso 5 ao verso 7. Paulo diz, portanto, não julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o louvor da parte de Deus. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outrem. Verso 7. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não tivesse recebido? Em outras palavras, se é importante para os líderes cristãos, meus irmãos, verem a si mesmos como servos de nosso Senhor Jesus Cristo, encarregado de uma grande missão que Deus nos colocou, também é importante que o restante da igreja, ou a igreja, os veja como responsáveis perante o Senhor. E evitem julgá-los como se a igreja fosse o árbitro final do sucesso ministerial do pastor. É exatamente isso que Paulo está dizendo. É fácil explorar esta passagem para que se diga mais do que ela realmente diz. Nenhum líder
ou nenhum leitor, melhor dizendo, atento, pode imaginar, meus irmãos, que Paulo estava abolindo todas as funções de julgamento da igreja. Ele não estava fazendo isso. Até porque no capítulo 5, o próximo capítulo, ele pede que a igreja julgue alguém por sua imoralidade sexual. Está lá no capítulo 5, logo depois deste. A autoridade disciplinar da igreja estende-se mesmo até, meus irmãos, a liderança, é claro. Conforme o último capítulo da segunda carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 13, Paulo chama a igreja para disciplinar os falsos apóstolos. A igreja precisa ter discernimento. A igreja precisa julgar a liderança. Agora, fofocas casuais a respeito dos presbíteros da igreja devem ser ignoradas, mas se elas forem comprovadas, provadas como verdadeiras, é uma ocasião da igreja disciplinar. Isso está descrito na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, verso 19 e 20. O que estava acontecendo na igreja de Corinto? Parece que alguns crentes estavam prontos a rejeitar, meus irmãos, certos líderes cristãos, vejam, rejeitar certos líderes cristãos, porque preferiam seguir o seu líder guru. Nós vimos isso. Elevar um líder e oferecer a ele uma lealdade que só é a Deus, isso é mal. É abominável. Rejeitar toda a autoridade de um líder cristão revela uma terrível falta de cortesia, de amor, de graça, e coloca-se no lugar de Deus, de juiz. Consideremos alguns pontos aqui. Alguns pontos que devem controlar nossa tendência, meus irmãos, de julgar os outros. Precisamos buscar um equilíbrio. A primeira coisa que nós devemos entender no julgamento do próximo, da liderança, é que nós não sabemos o fim da história de ninguém. Alguns que começam bem, podem terminar mal. Outros começam devagar, hesitando, terminam prósperos. Portanto, Paulo diz: nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor. Nós vimos da última vez que as coisas externas nós devemos realmente julgá-las, mas as coisas que estão no coração não cabe a mim e a vocês, somente ao Senhor. Os desígnios, os propósitos do coração, somente o Senhor sabe, seja de vocês e da própria liderança. Não conhecemos os motivos das pessoas por quem estamos julgando. Isso é uma prerrogativa reservada somente a Deus, o qual não somente trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, diz o verso 5. Há alguns líderes, claro, que ministram de modo competente e podem agradar grandes multidões, mas seus corações é um pântano de lascívia, de arrogância e de ambição. Há outros, talvez menos dotados, que lutam de maneira silenciosa e fielmente contra os grandes desapontamentos e pressões do mundo, e clama como profeta, mas também como um pregador do avivamento que disse: eis-me aqui, envia-me, e ainda completa: torna-me tão santo, amável e útil quanto um pecador perdoado pode ser. As motivações íntimas não devem ser levadas em conta? Claro, mas cabe somente ao Senhor. Talvez a característica mais notável, meus irmãos, desse parágrafo de 1 Coríntios seja a maneira como ele termina. Paulo pensava no dia do juízo final. Ele deveria ter dito o seguinte: naquele dia cada um receberá a recompensa de Deus. Mas em vez disso ele disse: então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus.
Está aí no verso 5. Como isso é maravilhoso. O Rei do Universo, o soberano que suportou nossa iniquidade por meio do seu Filho Jesus Cristo, buscou-nos com amor, pelo preço do sangue do seu Filho Jesus Cristo, ele nos ama, cuida de nós. Ele é um pai sábio que conhece os meios de encorajar os mais frágeis e abençoar os esforços dos seus filhos. O que essa maneira de concluir o parágrafo mostra, nos ensina, neste caso, pelo menos, é que Deus julga com menos severidade do que as pessoas da igreja. Exatamente isso. Paulo pressupõe que os líderes em questão aqui, meus irmãos, não devem ser disciplinados, evitados ou ignorados. Eles são líderes cristãos verdadeiros e no último dia o próprio Deus vai elogiar eles. Se mantiverem fiel, como vimos anteriormente ou na última pregação. É claro que isso não significa que todo líder cristão exerce seu ministério isento, repito, de qualquer repreensão. Barnabé e Pedro foram repreendidos por Paulo, Gálatas capítulo 2. Paulo foi impaciente com João Marcos porque desistiu. Isso está registrado em Atos capítulo 15. Apolo necessitava de instrução para pregar. Isso está descrito exatamente em Atos capítulo 18, quando Priscila e Áquila chama ele e vai ensinar o caminho exatamente por onde ele deve pregar o evangelho do Senhor. Isso nos ensina, meus irmãos, que há aqui algum discernimento, julgamento da parte dos cristãos que é necessário para a igreja. O princípio em favor do que Paulo argumentava nesta passagem não levava à conclusão de que os cristãos devem ser medíocres e não façam qualquer distinção. Não está dizendo isso. Até porque, meus irmãos, os calvinistas podem aprender muito de John Wesley. E os wesleyanos podem aprender muito de Calvino. Quem disse isso foi Dom Carson. E é verdade. Paulo não estava isentando os cristãos de sua responsabilidade de discernir, de entender e provar as coisas por meio das Escrituras. Pelo contrário, ele estava condenando, preste atenção, ele estava condenando aquele tipo de julgamento que rejeita um líder cristão somente porque ele não se enquadra no meu grupo, no meu partido, ou porque parece competir com o meu preferido, ou porque não está sobre minha influência. Sem dúvida, meus irmãos, os líderes cristãos cometem todos os tipos de erro e dizem bobagem, muito. Mas eles não devem ser e não são marionetes que foram contratados como empregados da igreja, mas foram chamados para serem pastores e guiar o povo de Deus segundo a palavra do Senhor. Isso significa que tanto o líder como a igreja têm um supremo patrão, chamado Jesus Cristo. Ele é o cabeça. O ideal é que a igreja e o líder trabalhem em harmonia, juntos, para o bem do povo, debaixo das orientações de uma única cabeça, chamada Jesus Cristo, porque ele é o cabeça da igreja. Então, na prática, quando a igreja se afasta do evangelho, talvez seja necessário o líder tomar decisões drásticas, como segunda os Coríntios capítulo 13, uma vez que a igreja omitiu o julgamento com relação a falsos apóstolos. E quando um líder se afasta da igreja, é necessário que a igreja também venha agir. Mas ambos os lados têm que reconhecer que Jesus é o Senhor e a cabeça da igreja. Ele é que governa todas as coisas. Embora Paulo tenha formulado seu argumento, meus irmãos, de maneira um tanto
abstrata, podemos dizer assim, aparentemente ele pensava no sectarismo, na divisão, na exclusividade. Isso é um pecado no meio da igreja, exclusividade. Veja o que ele escreve no verso 6. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito. Essa não é uma citação que Paulo encontra nas Escrituras, nem nós iremos encontrar. Talvez, disse alguém, que isso fosse um slogan comum na igreja primitiva, semelhante a prenda-se ao texto. Por elevarmos, meus irmãos, o critério do gosto pessoal que condicionou os coríntios a rejeitarem alguns líderes, os crentes de Corinto não se prenderam à revelação bíblica da palavra do Senhor, antes deixaram de lado a revelação do Senhor. Uma pessoa pode distorcer facilmente a verdade e o equilíbrio das Escrituras, indo muito mesmo além do que afirma e negar algumas partes dela. Se esses pontos, aqueles crentes se apegassem diante da orientação bíblica, nenhum deles estavam orgulhosos, pretensiosos, a favor de um em detrimento de outro, diz o verso 6. Teriam mais interesse em gloriar-se em Cristo e Cristo crucificado. Diz o capítulo 1, verso 31. Exaltar uma pessoa entre outras redimidas pelo Messias crucificado é abominável. Em qualquer caso, meus irmãos, Paulo argumentou: se você recebeu alguma ajuda, discernimento ou fortalecimento especial sobre o ministério de um líder específico, isso não é para se orgulhar dele em detrimento de outro. Isso não traz nenhum tipo de orgulho. Por isso que o verso 7 nos diz: pois quem é que te fez sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tivesse recebido? Diante do que o apóstolo escreve aqui, não há motivo de vanglória, nem da igreja, nem da liderança, como está no verso 7. Porque Paulo explica isso com 3 perguntas retóricas, e a razão pela qual ninguém deve gloriar-se, ele faz através dessas perguntas para exatamente combater o nosso orgulho e pretensão. Essas 3 perguntas mostram que não existe base alguma para a vanglória. A primeira pergunta é: pois quem te faz diferente dos demais? Como eu disse às crianças, Paulo pergunta a pregadores que se sobressaem, obreiros que são diferentes dos outros, que se destacam dos outros, quando comparados a outros, quem fez você diferente? A resposta que Paulo queria ouvir deles é: Deus. Se Deus fez assim, não há motivo de vanglória nenhuma, mas de submissão ao Senhor, exclusivamente ao Senhor. É isso que Paulo vem argumentando desde o princípio, meus irmãos. Desde o capítulo 3, quando ele diz: Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. É Deus que faz os obreiros diferentes dos demais. Um planta, outro rega e outro colhe. Mas o crescimento vem do Senhor. A segunda pergunta retórica é: e o que tens que não tenhas recebido? Podemos ter um dom extraordinário para pregação ou para outras áreas, como aconselhamento, canto, escrita. No entanto, mesmo em se tratando de dons, nós temos recebido, porque a palavra já diz: dom. Tudo, absolutamente tudo, temos recebidos da parte de Deus.
Terceira pergunta é: se o recebeste, por que te orgulhas, como se não tivesse recebido? Em outras palavras, por que nos comportamos como se nossos dons e capacidades, os quais fazem que nós destaquemos, fossem algo do nosso próprio esforço? Se nos destacamos em qualquer área, seja como for, vem de Deus e não cabe orgulho. Tira o orgulho, meu irmão. Peça ao Senhor: Deus, trabalhe no meu coração e me dê humildade. Conceda-me humildade, que é o remédio de toda vanglória. Outro ponto. O que significa uma liderança viver a vida da cruz? O que significa isso? Isso está descrito do verso 8 até o verso 13. Já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós, sim, tomara reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós, sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. A linguagem agora de Paulo é cheia de ironia. E não é aquela ironia pecaminosa, mas é aquela ironia em que quer tornar evidente para a igreja o que ela estava pensando, que estava totalmente contrário do seu ensino. Os crentes de Corinto haviam se tornado presunçosos, satisfeitos consigo mesmos, sossegados. Paulo diz: já estáis fartos, resultando em que não sentiu necessidade mais de nada. Vocês estão cheios, já estáis ricos, por isso não buscam a riqueza espiritual do Senhor, só atentam para a ordem deste mundo, não buscam os ensinamentos do Senhor. Chegastes a reinar, ou melhor, começastes o vosso reino. Paulo não estava falando a respeito dos status daqueles cristãos, ele não estava falando sobre isso. Ele está dizendo: vos tornastes reis, e sim da percepção deles, quanto às suas próprias funções, começastes a reinar, ou começasse o vosso reino. Existe um problema aqui na igreja de Corinto, como também em nós, e em muitos crentes, e em muitas igrejas. O que realmente a Bíblia ensina, em um sentido em que os cristãos são direcionados para o futuro, que estão aguardando o reino e que já têm o reino. Precisamos buscar um equilíbrio. Nós já temos o reino e buscamos o reino. Podemos chamar essa posição do reino futuro em que estamos aguardando, chamada de escatologia futurista. Em outro sentido, os cristãos já foram transferidos do reino das trevas para o reino do Filho do seu Filho amado, Jesus Cristo. Nós já temos o reino. Essa posição pode ser chamada de escatologia realizada ou inaugurada. O reino começou, não plenamente. Vocês entenderam? Já estamos no reino, porém nós iremos reinar com Cristo plenamente.
para a glória do Senhor. É muito importante manter um equilíbrio, meus irmãos, entre essas duas posições. Se dedicarmos todas as nossas energias e forças em relação ao futuro, todos os tipos de distorções vão aparecer. Por exemplo, você pode imitar os crentes de Tessalônica, que pelo fato de pensarem que a volta de Jesus estava tão iminente, ou iminente, melhor dizendo, e que eles poderiam abandonar até mesmo o emprego, fizeram com que outros abandonassem o emprego e não trabalhassem. Jesus vai voltar. Começaram a agir de maneira irresponsável. Ou por outro lado, você pode se focalizar tanto no futuro que perde os grandes privilégios que já possui em Cristo Jesus. Ou talvez você erre de outra maneira. Enfatiza em demasiado as bênçãos que os cristãos já desfrutam a ponto de desprezar algumas bênçãos que estão ainda para serem realizadas com a volta de Jesus. Você começa a aplicar ao presente passagens e temas que somente estão reservados para a volta de Jesus. Mas tanto judeus que aguardavam a vida do Messias, quanto nós que aguardamos a segunda vinda e o retorno de Jesus Cristo, espera exatamente esse Messias. Os judeus estão equivocados, ainda esperam o Senhor, uma vez que ele já veio e começou o reino. Não temos como escapar da grande sacada de Joseph Led, em que tudo isso já começou e ainda não. Nós já temos tudo, mas não temos tudo plenamente. Você desfruta de tudo, mas não tem tudo plenamente. Nós temos Cristo, ou não? Igreja gelada. Diga amém, meu irmão. Nós temos Cristo, vivemos com Ele, mas ainda o veremos plenamente. Historicamente, meus irmãos, os cristãos têm muitas vezes confundido o equilíbrio bíblico nesta área, por serem muito apegados ao seu tempo, a esta vida. E alguns dizem o seguinte: meus irmãos, uma vez que Jesus está demorando, mas demorando tanto, vamos agora viver a nossa vida relaxadamente. Estamos sendo tão abençoados, Deus nos tem dado tanto, que nós vivemos esquecendo daquilo que Deus tem preparado para nós em Cristo. Já outros vivem com medo, está com roupa para dormir, tomar banho, dizendo: Jesus vai voltar. Há exagero de todas as partes. É claro que os crentes de Corinto adotavam uma escatologia exatamente ali, iminente. Isso estava vinculado ao orgulho e à contínua autoexaltação deles. Paulo, meus irmãos, destruiu grandes pretensões deles ao avaliar o status dos líderes reconhecidos como apóstolos. Paulo faz isso de maneira assertiva. Parte A do verso 9, ele diz: porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo. Os coríntios estavam reinando. O reino de Deus começou plenamente para os coríntios. Então, enquanto Paulo está dizendo, estamos sofrendo fome, sede. É um contraste que ele faz. É uma ironia da parte dele. Provavelmente a figura aqui exposta foi extraída exatamente, meus irmãos, do que Paulo disse aqui no verso 9, que acabamos de ler, dos desfiles triunfais de retorno das religiões romanas. Já disse alguém. Os oficiais militares mais importantes vinham primeiro, quando os outros tinham perdido a guerra. Todo país, todo lugar,
depois os menos graduados. Atrás deles, os prisioneiros eram conduzidos em ordem decrescente de categoria. Entre os inimigos derrotados, as classes mais baixas e os escravos continuavam ali, na retaguarda, comendo a poeira dos outros e sabendo que estavam destinados ao espetáculo do mundo. Morriam nas mãos dos gladiadores ou seriam lançados às feras selvagens para divertir a população. Por isso que Paulo diz, como espetáculo no mundo. De fato, Paulo disse, uma vez que a arena em que lutamos, tanto nós como a igreja, está sendo travada, inclui a esfera espiritual e física, porque ele diz espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Com ironia, Paulo ampliou esse contraste. Referindo-se a assuntos do capítulo 1, ele escreve, nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Está aí no verso 10. De fato, os cristãos de Corinto seguiram o argumento de Paulo, exatamente olhando para tudo isso e sentindo vergonha, uma vez que ele, que estava sendo desprezado, estava exatamente se alegrando da fome, da nudez, porque estava sofrendo por causa de Cristo. Paulo e outros líderes espirituais eram loucos somente porque permaneciam ao lado da cruz de Cristo. Por isso que a parte B do verso 10 diz, nós somos fracos, vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. A ironia aqui, meus irmãos, é total. Se Paulo e seus colegas apóstolos eram fracos, isso acontecia exatamente porque se mantinham ao lado da fraqueza de Deus, porque quem se mantém ao lado da fraqueza de Deus, essa fraqueza de Deus é mais forte do que o músculo dos homens, a força dos homens. Se eram desprezados, isso era feito pelo mundo. Era exatamente isso que Paulo estava dizendo. Olha, enquanto vocês estão desprezando todos nós, que estamos sendo exatamente fustigados pelas tribulações, angústias, dores, por causa de Jesus Cristo, isso é alegria para nós. Vocês estão invertendo as coisas, totalmente. Os cristãos de Corinto precisavam ter clareza com relação a isso. Por isso que ele é enfático. Até a presente hora, preste atenção, até a presente hora, sofremos fome, sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa. E nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos, quando perseguidos, suportamos, quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, preste atenção, ele fala até agora e a presente hora. Temos chegado a ser considerados lixo do mundo e escória de todo. A expressão aí presente, até a presente hora ou até agora, são provavelmente uma maneira de Paulo atrair a atenção deles da situação escatológica. O reino começou, mas ainda não plenamente. Nós estamos sofrendo, passando por perseguições. Vocês estão equivocados no que vocês estão pensando. É exatamente isso que Paulo está ensinando a eles. Paulo também fala que trabalhava com as próprias mãos. Para estes, trabalhar com as próprias mãos, trabalhar manualmente, trabalhar com couro, era uma vergonha para eles. E Paulo é enfático em dizer, nós trabalhamos com as nossas próprias mãos, nós fazemos tendas. Não podemos ignorar, meus irmãos, esse modelo de Paulo. É um modelo que ele toma para si mesmo. E ele olha como uma pessoa que é desprezada, tanto ele quanto os outros apóstolos.
E ele lembra exatamente, ele tem sua teologia muito bem formulada, tendo Isaías como ponto central, quando fala de Cristo, quando diz que Cristo não tinha aparência de formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Paulo estava se enquadrando exatamente aqui. Paulo testemunha aos cristãos de Filipos, também, meus irmãos, que ele desejava experimentar não somente o poder da ressurreição de Jesus Cristo, mas também a comunhão dos seus sofrimentos. Leia lá Filipenses capítulo 3. De fato, ele escreveu aos cristãos de Roma e lhe falou que eram herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Romanos 8, verso 17. Se Paulo insistiu que era um modelo para os outros e aconselhou que nós o imitássemos, ele está corretamente, porque estamos no caminho da cruz. 3 aplicações aqui para nós. Paulo escreve, meus irmãos, a igreja de Corinto, para corrigir algo sério. Eles estavam indo além do que estava escrito, foi o que nós vimos. Não era apenas um problema teológico, mas era um problema do coração. Eles estavam criando seus próprios critérios, elevando líderes e escolhendo alguns em detrimento de outros. E não estavam olhando para as Escrituras. Isso não ficou no passado, hoje acontece. Hoje, quando o líder ensina mais sua opinião do que a Escritura, ou quando a igreja se divide por estilo, personalidade, gosto, está repetindo o que a igreja de Corinto fazia. A pergunta que precisa ser feita é simples e direta. Estamos realmente submetidos à palavra de Deus ou apenas usamos a palavra do Senhor para justificar aquilo que queremos? Em seguida, Paulo confronta o orgulho de forma ainda muito mais profunda. Ele pergunta: o que você tem que não tenha recebido? Aprenda isso, meus irmãos. Essa pergunta desmonta qualquer base de arrogância. Tudo o que somos e temos vem do Senhor. Dons, oportunidades, conhecimento, posição, nada é mérito próprio, tudo vem do Senhor. Quando alguém se exalta, na verdade, está esquecendo da graça de Deus. E pior, está transformando algo recebido em vanglória, o dom de Deus para eu me gloriar. Meu Senhor, perdoe os nossos pecados. Aqui, o púlpito não é o lugar de superioridade, mas de responsabilidade. Terceiro, Paulo expõe um contraste duro, como vimos agora há pouco. Os coríntios se viam como espiritualmente ricos, fortes e bem-sucedidos, mas os apóstolos viam em outra realidade, ou viviam em outra realidade. Perseguição, fome, desprezo e sofrimento. Paulo usa essa diferença para mostrar que eles estavam buscando um tipo de reino sem cruz. Não busque esse tipo de reino. Quando alguém quer apenas honra, reconhecimento e conforto, mas rejeita sofrimento, renúncia, humilhação, que isto acompanha o verdadeiro discipulado, está vivendo uma fé superficial. Isso confronta especialmente quem lidera, todos nós aqui, os presbíteros. Nós devemos ter uma disposição para glorificar o nome do Senhor. E devemos aprender somente com Cristo. Olhe para Cristo, tanto a liderança como a igreja. E o Senhor nos abençoe. Que Ele nos ajude a sermos uma igreja que ajude a liderança. E uma liderança que cuide da igreja, segundo a palavra do Senhor.
Que Ele nos abençoe em nome de Cristo. Senhor, obrigado pela Tua palavra lida, anunciada, pregada. Que ela esteja em nossos corações, que nossa vida seja norteada por ela. Que o nome do Senhor seja honrado em nossa própria vida. Nos ensina a renunciarmos o nosso orgulho, pretensão, soberba. Estejamos submissos ao Senhor, que nosso coração esteja atado à Tua palavra. Que possamos aprender de Cristo e somente dele e vivermos segundo a palavra do Senhor. Obrigado pelo Teu povo, pela Tua igreja. Oramos, meus irmãos, por meu Senhor, pelos irmãos, principalmente as irmãs que estão gestantes. Abençoa cada uma delas. Dá saúde, vigor aos filhos e à sua vida. Senhor, tenha compaixão e misericórdia. Venha ajudá-las em suas necessidades. Vem cuidar dos bebês. Que o nome do Senhor seja honrado e glorificado na vida deles. Que eles se convertam ao Senhor. Ame o Senhor Jesus. Que os seus pais sejam sábios, prudentes, cheios do Espírito Santo, para conduzi-los da melhor maneira possível. Abençoa o nosso irmão Marcelo, que fez uma cirurgia, que o Senhor traga recuperação ao teu servo. O Senhor tenha compaixão de todos os enfermos, todos os que estão doentes. Venha curá-los, abençoá-los, livrá-los de todo o mal. Que essa igreja seja cada dia mais edificada. Que o Senhor abençoe as nossas congregações. Que o Senhor dê sabedoria à liderança. Que o Senhor dê crescimento. Que o Senhor visite com o seu Espírito Santo. Que essa cidade reconheça a salvação que há somente no teu Filho Jesus. Pois é nele que se pode encontrar a vida eterna. Que sejamos visitados, vivificados pelo Espírito Santo e proclamemos a verdade do Evangelho do Senhor. A salvação que pertence somente ao Senhor. Que esta cidade conheça esse Evangelho. Que as lideranças conheçam esse Evangelho. Que a nossa nação conheça o Evangelho. Genuíno, perfeito. Que a liderança de nossa nação também conheça o Evangelho. Deus, Tu és poderoso para tanto. Traz justiça, pois somente a justiça do Senhor é que prevalece. Mas enquanto estamos aqui, nesse reino inaugurado, onde o pecado ainda existe aqui, que possamos viver a vida do Senhor e chamar os pecadores ao arrependimento no poder do Espírito. Visita a Tua igreja, Teu povo, abençoa os casamentos, sejam fortes, que o nome do Senhor seja honrado, as nossas crianças, nossos adolescentes e jovens sejam fortificados no Senhor. Abençoa Teu povo, a Tua igreja, nós oramos assim, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ficar em pé, meus irmãos.